internet, professor Davidson de volta para a gente trabalhar hoje o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Beleza? Se liga aí, inscreva-se no canal do Lembrador, dê like nos vídeos, comente, compartilhe, beleza? Dá aquela força pra gente. Então, bora lá, Império Bizantino, aqui ó, do lado de cá, no Oriente, gente, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, tá bom? Então, o mundo oriental, do lado de lá, mundo ocidental, do lado de cá. Aqui é o reino, é o Império Romano do Ocidente, nessa botinha, a velha bota, que é onde fica a Itália, tá bom? E do lado de cá é onde foi criado o Império Romano do Oriente, na cidade de Bizâncio, tá? Que foi conquistada pelo imperador romano e colocou o nome de Constantinopla. Foi o imperador Constantino que fez isso, tá certo? Localizou aqui, Império Romano do Oriente, tá bom? Que se formou o Império Bizantino. Então bora lá. Império Romano do Oriente. Surgiu quando o imperador romano Teodósio decidiu dividir o império em duas partes. Então, o Império Romano, na antiguidade, antes de sua desintegração, o imperador Teodósio divide em dois: o Império Romano Oriental e Ocidental, tá certo? Um do lado de lá e uma outra do lado original, onde é que estava já. Antes de Teodósio, outro importante imperador, chamado de Constantino, tá? Foi quem conquistou a cidade de Constantinopla, conquistou a cidade de Bizâncio e nomeou esta cidade como Constantinopla em homenagem a ele mesmo. Ele chamava-se Constantino e a cidade passou a se chamar Constantinopla. Olha só que beleza a homenagem, hein? O nome Império Bizantino está relacionado ao fato de o primeiro nome de sua capital, a cidade de Constantinopla, ter sido Bizâncio. Mas por que se chamava Bizâncio? Cidade de Bizâncio teve seu nome substituído por Constantinopla quando foi conquistada pelo imperador Constantino em 330 d.C., ou seja, lá no finalzinho já do Império Romano, um pouquinho antes de sua desintegração, aí já estava naquele contexto de crise, tá? Estava naquele contexto de crise do escravismo, né? De finanças, de questões de invasões dos bárbaros, então já estava lá naquele final. Está localizada em uma região estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, tá? É um local mais protegido dos bárbaros, dos germânicos, tá certo? Por isso que foi criada esta outra capital naquela parte um pouco mais distante, tá? Ou seja, no Oriente, lá entrando na Ásia, certo? Hoje lá é onde se localiza um país chamado de Turquia, tá bom? Turquia. Tinha um movimentado porto, pelo qual passavam comerciantes e viajantes de vários lugares do mundo. Então, um local movimentado, estratégico, mais seguro contra os germânicos, os bárbaros, e também estratégico comercialmente. Então, era uma boa ideia, né? Deslocar ou criar uma outra capital para o Império, porque Roma estava aberta para os bárbaros, certo? Ali na Península Itálica. Então, foi criado esta outra capital, Constantinopla. Estava em uma rota comercial importante que trazia à Europa caros produtos do Oriente, como a seda, que vinha lá da Ásia, né, da China, e também as especiarias, tá bom? O cravo, canela, pimenta e outros produtos que se vendiam lá na Ásia e que eram muito caros aqui na Europa, tá bom? Os comerciantes de Constantinopla compravam mercadorias valiosas do Oriente e do Norte da África e vendiam estes produtos nas regiões ocidentais, atuais países da Europa. Então comprava mais barato lá, trazia e vendia aqui. É comércio, né? Até hoje as pessoas fazem assim, tenta comprar mais barato para depois vender mais caro. Enquanto Constantinopla se tornava rica cidade, as demais cidades da Europa, do Império Romano, do Ocidente, modificavam sua forma de vida por causa dos constantes ataques de outros povos. Que povos? Os germânicos, também chamados de bárbaros. Então a vida do lado de cá, do Império Romano do Ocidente, estava turbulenta, enquanto a vida do Império Romano do Oriente estava tranquila. A galera estava comercializando, comprando, vendendo produtos à vontade, sem invasões bárbaras. E aqui do lado ocidental, os bárbaros estavam invadindo constantemente
né? Ou seja, a vida estava muito difícil. Os romanos estavam fugindo das cidades, fugindo para os campos, enquanto que lá no Oriente estava só um momor, tranquilão, né? O cristianismo era a religião oficial do Império Romano, nós já sabemos disso, né? Quem foi que trabalhou em cima disso aí, né? Primeiro Constantino, que liberou o culto, depois o Teodósio, que transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Lá no Oriente também vai ser religião, né? E em Bizâncio tornou-se importante para a unidade política do Império Bizantino. Qualquer indivíduo poderia ser cristão, inclusive os escravos. Então servia para o quê? Angariar pessoas para o lado do imperador. Todo mundo poderia ser um cristão, certo? Os bizantinos acreditavam que perante Deus todos eram iguais. Assim, apesar da desigualdade social, de acesso à riqueza, decisões políticas, tá? Todos poderiam se sentir parte da sociedade na qual viviam. Ou seja, a religião, o acesso a Deus, ele colocava todo mundo, né? Eles acreditavam, pelo menos nisso, que estava colocando todos no mesmo patamar. Claro que muitos não eram escravos, muitos não tinham moradia digna, muitos não tinham dinheiro, não tinham participação política, mas eles se achavam iguais aos outros, porque poderiam ser cristãos, poderiam ter o acesso a Deus, certo? Em razão de Bizâncio ter recebido muitas influências de gregos, sírios, judeus, egípcios e persas, seu cristianismo absorveu muitas características religiosas desses povos. Então, o cristianismo do lado de lá, o cristianismo oriental, também ele é misturado, tá? Só que o nosso de cá, ocidental, ele é misturado, mas influência ocidental. O de Constantinopla ou do Império Bizantino é um cristianismo influenciado por cultura asiática, como tá botando aqui, ó, tá? Egípcios, que é ali no nordeste da África, muito próximo da Ásia, tá? Os persas também, tá bom? Os sírios também, e os gregos não, o grego é ocidental, tá bom? Cristianismo no Império Bizantino, né? Para os cristãos bizantinos, o imperador era considerado representante de Deus. Nessa história a gente já viu, ó, muito tempo, né? Desde lá na Mesopotâmia, passou pelo Egito, o faraó como um deus, tá? Passando por várias sociedades. O representante, o imperador, o rei, ele era divino. No caso aqui, ele era um representante de Deus, tá certo? Nas pinturas, eles eram representados, retratados ao lado de santos, ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Maria, né? Sempre a pintura em mosaico, que era tradicional do Império Bizantino, vou mostrar para você já já. Então, o imperador sempre aparecia ao lado de alguma entidade bíblica. Ou era Jesus, ou era Maria e Jesus no colo, tá bom? O imperador, a figura maior do cristianismo no Império Bizantino, era o patriarca de Constantinopla, tá certo? Então, quem dominava o cristianismo dentro do Império Bizantino não era o Papa, né? O Papa controlava o cristianismo no Império Romano Ocidental, do lado de cá. No Império Romano Oriental, com o Império Bizantino, quem determinava, né, os rumos do cristianismo era o próprio imperador, tá certo? Esse é um racha que houve aí entre o catolicismo do Império Romano Ocidental e o catolicismo do Império Romano Oriental. Por isso que até hoje eles são diferentes. Você pode pesquisar se quiser. Pesquise lá. Catolicismo apostólico romano é o nosso, tá? É o catolicismo ortodoxo, é o de lá, é o da Turquia e outras áreas ali próximo, tá bom? Então bora lá. Olha só a imagem que eu falei para você. Aqui o imperador, aqui Maria, Jesus Cristo e a imperatriz. Então sempre havia o que? Nesses mosaicos, o que são mosaicos? São pequenas pedrinhas quadradas, cerâmicas, que eles vão montando, né? E formando, dá para ver, ó, que são grãos de pedrinhas de cerâmica que são colocadas e eles vão montando a imagem. Isto é um mosaico, tá bom? Esse mosaico da Virgem Maria na Basílica de Santa Sofia está lá em Istambul, que é a capital da Turquia, tá bom? Antigo, né? E o imperador Justiniano? Falando do Império Bizantino,
a gente tem que falar do imperador Justiniano. Ó, Império Bizantino, Bizâncio não é uma pessoa, como eu falei, Bizâncio era uma cidade grega que foi dominada pelo imperador Constantino e colocou o nome de Constantinopla. Agora, Justiniano era um dos imperadores do Império Bizantino, foi um dos maiores. Vamos ver o que ele fez? Bora lá. Um dos imperadores mais importantes do Império Bizantino. Ok. O imperador Justiniano tentou unificar parte das regiões do antigo Império Romano. Ou seja, tentou unificar o Império Romano Oriental ao Império Romano Ocidental. Tentou juntar os dois. Conseguiu em parte, mas depois isso vai desagregar novamente, tá bom? Então olha aqui, ó. Império antes do reinado de Justiniano. Era assim. Ou seja, mais lá no Oriente, né? Conquistas de Justiniano. Olha, ó. Conquistou grande parte, né? Conquistou a Itália inteira, que é o centro do Império Romano Ocidental, tá? Norte da África, Península Ibérica, uma parte pelo menos, tá? E também aqui a parte da Europa, tá certo? Isso foi conquista de quem? Justiniano, ou seja, ele ampliou o Império Bizantino, tá? Justiniano criou um código, um conjunto de lei que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, tá? Corpo do direito civil. Direito civil são as normas, as leis que regem o comportamento social, tá certo? No Corpus Juris Civilis do Justiniano, o que tinha lá? 3 ideias principais para você prestar atenção. Ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. Ou seja, eu não tenho que defender alguma coisa, algum político, alguma obra, um livro, sei lá o que for, contra a minha própria vontade. Ou seja, aí está dizendo que eu tenho que ter uma liberdade de opção. Eu posso escolher defender ou não defender. Então é um grande avanço esse código justiniano. Outra ideia, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Ou seja, liberdade de pensamento, né? Eu não preciso pensar igual ao imperador. Eu não preciso defender o imperador. Eu posso ter outras ideias diferentes. Eu não preciso pensar igual à igreja. Eu posso ter outras ideias diferentes. Então isso também é um grande avanço em relação à liberdade de pensamento. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Outra, está na lei até de hoje, né? Se não tiver um mandado de segurança, um flagrante, alguma coisa assim, polícia nenhuma pode entrar na casa de ninguém para retirar ninguém lá de dentro, tá? Só se for flagrante ou tiver um mandado judicial, tá bom? O imperador Justiniano, o que mais? Para financiar as conquistas militares, Justiniano aumentou os impostos, e aí o povão já não vai gostar, né? Aumentou os impostos, provocou muitas revoltas populares, reprimidas com violência pelo exército do imperador, né? Manifestações de protesto tornaram-se incomuns, como a ocorrida em 532, que de certa forma enfraquece o governo, tá? Durante um torneio de cavalos, torcedores rivais de diferentes equipes uniram-se e começaram a gritar palavras contra o imperador e contra o aumento de impostos. Então estava tendo uma corrida de cavalos lá no Império Romano, né, Oriental, lá no Império Bizantino. Aí tinha um cavalo que chamava-se, né, Nica. E tinha um cavalo do imperador, que sempre tinha que ganhar, né? Aí o que aconteceu? A Nica ganhou. Nica venceu o torneio lá, a corrida. Aí o imperador, assim, ganhou assim de pouquinho, né? Alguns centímetros. Aí o imperador falou, não, o que ganhou foi o meu cavalo. Então declarou que o cavalo dele o campeão. Aí a galera ficou injuriada com aquilo ali. Começou a criticar o imperador, né, pela cobrança de impostos. Isso aí ganhou uma notoriedade muito grande, ganhou uma dimensão muito grande. Aquilo que começou apenas por conta de uma corrida de cavalo vai virar uma revolta muito grande contra o imperador Justiniano, tá certo? Então a manifestação ampliou-se e ultrapassou o evento esportivo. Aos poucos as pessoas tomaram as ruas e os protestos continuaram. Houve destruição, incêndio de locais públicos, como a Catedral Hagia Sophia, a Catedral de Santa Sofia, que eu falei para vocês lá no começo. Gritando, né? Nica, Nica, Nica significa o quê? Vitória.
os manifestantes dirigiam-se ao Palácio Imperial. Justiniano pensou em fugir, mas a imperatriz Teodora optou por ficar e assim enfrentar a situação. O imperador então resolveu utilizar os seus soldados para combater os manifestantes. O imperador queria fugir, a esposa Teodora falou: não foge não. Pega o seu exército, pega o seu soldado e manda sapecar esse povo todinho aí, né? Mas como terminou esse episódio que ficou conhecido como a Revolta de Nica? Agora você vai pesquisar aí, você vai botar aqui nos comentários. E como é que terminou? Justiniano sapecou todo mundo, matou um monte de gente, ou essas pessoas conseguiram derrotar o exército de Justiniano, né? Coloque aqui no comentário. Coloque aí que eu quero ver. Beleza? Aqui que ocorria as corridas de cavalo, né? Tinha aquelas corridas também com aquelas carroças, né, e tal. E aqui também corrida de cavalo, em que o cavalo Justiniano chegou em segundo lugar, mas ele disse que foi em primeiro. A galera roubava desde aquele tempo no esporte, hein? Então bora lá. Falar da iconoclastia. O que é iconoclastia, né? É a negação dos ícones, das imagens, dos santos, né? Depois da morte de Justiniano, em 565, o Império Bizantino perdeu forças e a partir do século VII, os domínios foram diminuindo. Então nós vimos lá no mapa que ele expandiu para o ocidente. Depois que ele morre, vai enfraquecer o Império. O Império vai diminuir novamente, vai ficar mais para o lado do Oriente, como era originalmente, certo? Ocorreu um conflito entre a Igreja Bizantina e o Imperador, por causa do destaque que os monges tinham na sociedade, né? No ano de 726, o Imperador Leão III determinou que o culto às imagens sagradas tivesse o quê? Fim. Vai ter uma briga aí. Igreja Católica com o Imperador. O que vai acontecer? O Imperador vai proibir o culto às imagens sagradas. Por isso que a Igreja Ortodoxa Oriental, Católica Oriental, é diferente da Ocidental. Porque a Ocidental permite a veneração a santos, a Maria, tá? As imagens. E a Igreja Católica Ortodoxa, que é lá do Oriente, que é lá da Turquia hoje, ela não permite. Esse é um movimento iconoclasta. Iconoclastia, que é o que a galera começou a lutar para não venerar isso aí. Mas quem determinou primeiro foi o imperador. O culto aos ícones e às outras imagens de conteúdo religioso foi proibido, tá? Os monges e muitos fiéis não aceitaram a proibição. E o conflito transformou-se em grandes revoltas populares, né? A galera não queria aceitar porque queria que a igreja fosse igual no Ocidente, né? Que pudesse cultuar Maria, venerar as imagens, os santos, tudo como era originalmente. E o imperador não estava mais permitindo isso aí. O imperador reprimiu com violência os revoltosos e ordenou a destruição de vários monastérios, tá? Muitas imagens e várias obras de arte sacras foram destruídas pelos partidários do imperador. Destruição total, galera. Essa destruição foi chamada de iconoclastia ou iconoclasmo, que deriva do grego, quer dizer quebra de imagens. Então, o movimento iconoclástico foi feito pelo imperador dentro do Império Bizantino, destruindo monastérios, né? E destruindo imagens, relíquias da Igreja Católica no Império Bizantino. Tá bom? O conflito persistiu por mais de um século, motivando artistas, monges e fiéis a buscar refúgio no Ocidente, do lado de cá, junto à Igreja de Roma. Muitos foram perseguidos e executados, os que não conseguiram fugir. Tá bom? Tá? Aqui o movimento, né? Aqui Roma e aqui Bizâncio, né? A diferença entre o quê? Entre o formato da igreja. Isso é que diferenciou os rumos do catolicismo nesses dois lugares. Por isso que o catolicismo hoje no Ocidente permanece como era antigamente, há 2000 anos atrás, mas o catolicismo do Oriente, o catolicismo ortodoxo, você pode pesquisar aí e pode colocar aqui nos comentários como é que funciona lá esse catolicismo ortodoxo na Turquia. Pesquise, dê uma olhada, coloque aqui embaixo para a gente ver, para a gente saber um pouco mais sobre isso,
tá? Muito rico e com muita igreja, e com uma igreja bem organizada, o Império Bizantino atraiu vários povos que se encontravam em expansão. Tá? Ou seja, tinha dinheiro demais no Império Bizantino. Os bárbaros não invadiram, estava tudo bem organizado. Claro que diminuiu um pouco, né, depois da morte de Justiniano, mas assim mesmo continuava rico e atraía a atenção de muita gente. Né? A riqueza do Império acabou atraindo vários povos que buscavam dominar aquela região. Galera querendo invadir, né? O Império acabou enfraquecendo porque as riquezas eram destinadas apenas aos combates e defesas. Ou seja, ele não investia em outras coisas. Ele só investia em guerra para combater os outros e se defender. Não investia na agricultura, né? Não investia nas cidades. Então não havia um investimento, né, que futuramente sustentasse economicamente o Império Bizantino. O dinheiro era para defesa, tá? E guerra, e combater os invasores. Em 1453, final da Idade Média, este é o marco, galera. O Império Otomano acabou tomando a cidade depois de organizar vários ataques. Não suportou, né? Também praticamente 1000 anos, tá bom? O Império Bizantino se aguentou de tanta gente querendo invadir. Chegou aqui em 1453, que é o marco do fim da Idade Média. Os turcos otomanos dominaram o Império Bizantino e acabou com aquilo ali. Beleza? Tá certo, né? Olha só, isso aqui, pintura retrata o cerco que levaria à queda de Constantinopla, autor desconhecido. Olha aí as muralhas de Constantinopla, né? Aqui os turcos otomanos chegaram abafando, cercou o palácio, né? Cercou toda a estrutura ali, as fortalezas, né, do Império Bizantino, e depois conseguiu ultrapassar. E acabou com o Império Bizantino. Tá certo? Valeu? Bote aí nos comentários as perguntinhas que eu fiz para você. Inscreva-se no canal, não te esqueça. Um abraço do Lembrador. Valeu!